Capítulo 823. Como capitã do futuro, Catoa sabia dos perigos latentes que Frank Lee enfrentava melhor do que ninguém. Ela sabia que as ideias estranhas desse primeiro imediato seriam, às vezes, sobre acontecimentos verdadeiramente aterrorizantes e malucos. Se não fosse porque essas criações ainda não haviam sido proliferadas e careciam dos elementos necessários, Catoa acreditava que o mundo seria diferente. É claro que, se esse dia chegasse, ela acabaria com Frank Lee antes de todos os outros, alimentando-o aos peixes. Com ele sem divindade, muitas coisas terão escopo limitado, mesmo que sejam consideradas um sucesso. É impossível distribuir e provocar um desastre maior. Apenas avançar para a sequência 5 não resultaria em nenhuma mudança qualitativa, e Frank tem se contido bastante nos últimos tempos. Ele está focado em pesquisar plantas que possam sobreviver e crescer através da absorção de cadáveres de monstros na escuridão. Enquanto seus pensamentos giravam e mudavam em sua mente, Catoa finalmente tomou uma decisão. Quanto você deseja por isso? Ela tinha uma vaga sensação de que o mundo German Sparrow estava recentemente precisando de dinheiro. 8.000 libras. Se você puder oferecer grandes somas de moedas de ouro, receberá um desconto. Klein secretamente soltou um suspiro de alívio ao responder usando o mundo. Ao pensar em como Frank Lee poderia arcar com essa quantia, e como ele não rejeitaria a característica de Beyonder de um druida, Catoa ponderou por 2 segundos e disse: feito. Dê-me uma semana para reunir a quantia. Sem problemas. Klein fez com que The Word German Sparrow retraísse o olhar. Após a viagem à ilha primitiva, se não fosse por ter chamado a atenção da existência escondida nas profundezas da catedral, ele teria se dado nota perfeita. Em menos de meia-noite, obteve uma inestimável carta da blasfêmia, um item místico com pelo menos 10.000 libras, bem como um total possível de 16.000 libras. Além disso, nenhum imposto precisava ser pago. Foi mais rápido do que roubar um banco. Infelizmente, aquela ilha primitiva desapareceu. Caso contrário, sempre poderei fazer uma visita quando estiver sem dinheiro. Os pensamentos de Klein vagaram enquanto observava a senhorita. Justiça olhar para o senhor enforcado e perguntar com um tom de antecipação: você tem os frutos da árvore do carrilhão ilusório? Audrey realmente tinha alguma ideia da resposta. Isso ocorreu porque o Senhor Mundo obteve muitas características de Beyonder da sequência 5 recentemente, e o Senhor Enforcado era suspeito de ter tido uma parceria privada com ele na semana passada. Era improvável que ele não tivesse obtido nada. Posso descobrir algumas pistas do estado satisfeito e confiante do Senhor Enforcado. Audrey se sentia cada vez mais confiante em sua capacidade de observar os outros. Alger riu e disse: eu estava prestes a lhe dizer que já obtive o fruto. Excelente! Audrey se conteve e não pareceu muito agitada. Isso significava que ela reuniu todos os ingredientes para a hipnotista. Tudo o que precisava fazer era esperar que sua poção psiquiatra fosse digerida completamente antes de tentar o avanço. E não demorará muito. Já tendo se tornado alguém experiente nos círculos aristocratas do condado de Chester Leste, Audrey pensou com grande certeza. Para ser franca, se ela não tivesse guiado deliberadamente o tema da conversa, Audrey não teria imaginado que os aristocratas, que pareciam radiantes e com comportamentos decentes, sofriam imenso estresse. Eles tiveram dores que outros achariam impossíveis de imaginar. As mudanças dos tempos e as tendências da sociedade deixaram-nos preocupados com o futuro de suas famílias e de si mesmos. É claro que isso também estava relacionado ao fato de não serem aristocratas poderosos, bem como aos recursos limitados que possuíam. Essas questões fizeram com que Audrey entendesse verdadeiramente o conceito de máscara.
Ela entendeu que diante de alvos diferentes, todos usavam uma máscara diferente. Depois de concluir tais situações, instantaneamente digeriu uma quantidade significativa de sua poção psiquiatra enquanto seu progresso claramente acelerava. Talvez, em 2 semanas, mais ou menos. Resumindo, antes de voltar para Backlund, devo ser capaz de me tornar uma hipnotista. Audrey olhou para Alger com olhos brilhantes e perguntou: o que você quer em troca? Tendo avançado para a sequência 5 recentemente, e tendo obtido a chave da porta dos semideuses, além de estar prestes a possuir um potente item místico, Alger era o que mais estava com falta de dinheiro no momento. Portanto, ele disse sem qualquer hesitação: 2.000 libras. Ok, Audrey concordou com relativa facilidade. Essa quantia de dinheiro não precisava de reembolso, pois ela poderia pagar facilmente. Depois de concluir a transação, Audrey não pôde deixar de suspirar de alívio. Ela finalmente não sentiu que estava ficando para trás no clube de tarô. Durante esse período, ela assistiu Force se tornar uma sequência 7 e viu o Senhor enforcado se aproximar do nível de um Beyonder de alta sequência. Ela também viu o Senhor Mundo finalizar um Beyonder da sequência 5 após o outro, vendendo suas características de Beyonder correspondentes repetidas vezes. Mesmo assim, ela permaneceu como psiquiatra, uma Beyonder da sequência 7. Ela não pôde deixar de se sentir estressada quando ficou um pouco ansiosa. Confiou apenas em apaziguar-se e no aconselhamento de Suzy para evitar que quaisquer problemas emocionais acontecessem. Agora, finalmente deu um passo em frente para se tornar uma sequência 6. À medida que a encantada Audrey desfrutava cada vez mais da reunião, ela ouviu a Madame Eremita dizer ao Senhor Mundo: posso fornecer uma resposta para aquela gota de sangue da criatura mítica. Você deseja uma comunicação privada? O louco Klein controlava o mundo German Sparrow com grande interesse quando ele perguntou. Se for apenas uma troca de informações, farei uma matança do nada. Ele pensou com antecipação. Kettle a olhou em volta e depois de alguns segundos pensando, ela balançou a cabeça e disse: não há necessidade. Só posso fornecer 2 formas de pagamento. Primeiro, uma única olhada na carta da Roda da Fortuna. Acredito que você saiba o que significa esta carta de blasfêmia que foi criada pelo Imperador Roselli. Segundo, é fornecer os meios para recuperar uma certa quantidade de força durante os estágios fracos. Por favor, passe esta mensagem para aquele anjo e pergunte se ele está satisfeito com tal pagamento. Fornecer os meios para recuperar uma certa quantidade de força durante os estágios fracos? A rainha misteriosa adivinhou que está relacionado com a serpente do destino? Isso não faz sentido. Um anjo desse caminho inclui um sequência 2, oráculo. O louco não pode ter um anjo do caminho do destino servindo ele? Não tenho ideia se o Will Alception conhece o caminho para se tornar a sequência 0 do caminho correspondente. Se ele não sabe, então dar uma olhada na carta da Roda da Fortuna seria uma tentação irresistível. No entanto, é improvável. Ele viveu por tanto tempo e é um sequência 1. Não seria tão terrível a ponto de só agora compreender o ritual para se tornar um deus. Eu me pergunto como é a aparência de Roselli na carta da Roda da Fortuna. Tem uma cobra com cara de imperador e outros animais? Klein pensou casualmente enquanto deliberava e fazia a pessoa falsa, o mundo, dizer: tudo bem. Se uma transação for finalmente feita, você precisará pagar uma quantia adicional. O que você quer? Kettle perguntou cautelosamente. O mundo German Sparrow disse com uma risada rouca: quero encontrar a rainha misteriosa. Não se preocupe. A questão é muito simples. Há apenas algo que precisa da ajuda dela. Após um momento de silêncio, Kettle disse:
Só posso tentar o meu melhor para facilitar isso, mas não posso dar nenhuma garantia. Ao ouvir a conversa, Audrey de repente achou aquilo surreal. O clube de tarô já amadureceu a esse nível? Além do senhor louco, de só podermos trocar conhecimentos básicos em misticismo e fórmulas de poções da sequência 9, isso se desenvolveu em transações envolvendo cartas de blasfêmia e o sangue de criaturas míticas. Não fazia nem um ano. É como um sonho. Eu também amadureci significativamente. Enquanto Audrey suspirava, a eremita Ketoa continuou olhando para o mundo German Sparrow e disse: há algumas novidades sobre o item místico do caminho do saqueador que você deseja. Enquanto falava, ela pediu a ajuda do senhor louco para conjurar um item que lembrasse uma pinça. Esta pinça era de cor branco acinzentada, como se fosse formada por 2 ossos de dedos. Além disso, era relativamente comum. Ketoa apresentou, chama-se dedo quebrado. Pode melhorar a estabilidade e agilidade do pulso e dos dedos. Ele permite que você roube facilmente itens dos bolsos do seu alvo sem ser descoberto. O efeito negativo é a cleptomania quando usado. Custa 500 libras. Corresponde à sequência 9, saqueador? Há um pequeno preço envolvido. Klein considerou por um momento e disse: tudo bem. Vamos fechar a transação o mais rápido possível. Dessa forma, ele poderia investigar a região desenterrada por Hazel nos esgotos, de forma a eliminar quaisquer riscos ocultos. Após o término da conversa entre a dupla, Force pediu com a intenção de manifestar interesse em uma compra. Eu preciso de um item amaldiçoado de um espectro antigo, bem como de sua espiritualidade remanescente. Por favor, me ajude a encontrar. Depois de obter uma resposta positiva dos membros, a Lua Enlin avaliou o ambiente ao seu redor e recostou-se na cadeira, e disse ao Sol Derek: sua cidade de prata tem a característica de Beyonder que corresponde à sequência 5 dos vampiros artificiais. Ele não queria chamar de os caras cobertos de pus, conforme descrito pelo Sol, de sanguíneos, portanto, mudou a maneira como formulou sua pergunta. Do seu ponto de vista, uma vez que frequentemente havia vampiros mutantes aparecendo ao redor da cidade de prata, então obter uma ou duas características de Beyonder da sequência 5 não era muito difícil. Além disso, eles claramente não possuem a fórmula da poção deste caminho, assim como um artesão. A retenção dessas características de Beyonder depende apenas da sorte. O tempo precisa passar para determinar se eles corromperiam os itens ao seu redor, transformando-se em artefatos selados. Enlin se convenceu de que estava ajudando a cidade de prata em vez de pedir a ajuda do Sol. Derek ficou surpreso ao responder com total honestidade: sim. Mas Sr. Moon, você deseja ficar coberto de pus? A expressão de Enlin congelou enquanto ele não tinha certeza se o Sol estava zombando dele ou avisando. Ao ver isso, Derek acrescentou apressadamente: muitos deles têm sérios níveis de corrupção mental e, sem a fórmula da poção, nossa cidade de prata não desperdiçaria esforços para limpar tais problemas. É mesmo, isso vai ser problemático. Enlin assentiu levemente e disse: entendi. Ele não se envolveu em possíveis transações, preparando-se para buscar conselhos dos altos escalões dos sanguíneos para descobrir o assunto relacionado à corrupção mental das características de Beyonder. Com o fim do segmento de transações, os membros do clube de tarô iniciaram seu segmento de conversa livre. Audrey olhou diretamente para German Sparrow e disse com alguma hesitação: gostaria de saber de onde veio a característica do mentor da confusão. Se envolver certos segredos, você pode optar por não responder. Ela estava se preparando para convencer seu pai, Conde Hall. Foi também para evitar problemas desnecessários. Afinal,
Os Beyonders do caminho do Imperador das Trevas podem ter certas conexões com os militares e a família real. Klein riu secretamente enquanto fazia o mundo responder, vem de um babuíno de cabelos cacheados. Ponto.